Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, sexto domingo da Páscoa. Evangelho de São João, capítulo 14, versos 23 a 29. O sexto domingo da Páscoa traz as leituras de Atos dos Apóstolos 15, Salmos 66 e Apocalipse 21. Interessante notar que neste domingo, toda a desenvoltura da liturgia da palavra nos faz voltar a refletir sobre um momento no qual Jesus está em intimidade com os apóstolos na última ceia. E naquela ocasião, Jesus pede que nunca se esqueçam de amá-lo e guardar a sua palavra. Qual o propósito de Jesus ao enfatizar sobre esses dois aspectos em particular? O amor e guardar a sua palavra. Jesus diz que está indo, contudo, ele não os deixará. Como isto deve acontecer? Importante observar atentamente todo este conjunto inicial. O pedido de amor, guardar a sua palavra e, em seguida, ele não nos deixará. Nos parece que esta pequena visão em uma espécie de tríade estão intimamente unidas entre si. Devem demonstrar o amor que sentem por Jesus de maneira clara. Uma das formas deste amor ser externado pelos discípulos deve ser na escuta e guarda de sua palavra. Partindo desta premissa, teremos a feliz constatação de que Jesus nunca os abandonará ou os deixará órfãos, como ele mesmo diz em outra passagem, em São João, capítulo 14, versos 18. Significando que, mediante a fidelidade solicitada por Jesus em referência ao amor dispensado a ele pelos seus discípulos e também contando com a guarda de sua palavra, ele virá do alto céu e fará morada em cada um deles. Uma expressão direcionada aos discípulos que deve ser refletida a todas as pessoas igualmente. Não se esqueçam. Que coisa fantástica! Um ser insignificante que somos nós, e Deus se preocupa tanto com cada um. E não nos quer deixar a sós neste mundo coberto de erros e corrupções. Uma homilia de Bento XVI, de 27 de abril de 2008, quando ainda era Papa, diz assim: aqui o próprio Jesus promete que pedirá ao Pai que mande aos seus o Espírito, definido como outro Paráclito, termo grego que equivale ao latino advocatus, advogado, defensor. Com efeito, o primeiro Paráclito é o Filho encarnado, que veio para defender o homem do acusador, por antonomasia, que é Satanás. No momento em que Cristo, tendo cumprido a sua missão, volta ao Pai, este envia o Espírito como defensor e consolador, para que permaneça sempre com os fiéis, habitando dentro deles. Assim, graças à mediação do Filho e do Espírito Santo entre Deus Pai e os discípulos, instaura-se uma íntima relação de reciprocidade. Eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Porém, tudo isto depende de uma condição que Cristo põe claramente no início. Se me amardes, e que no final repete: aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Sem o amor por Jesus, que se realiza na observância dos seus mandamentos, a pessoa exclui-se do movimento trinitário e começa a fechar-se em si mesma, perdendo a capacidade de receber e comunicar Deus. Citação de uma homilia do Papa Bento XVI, sexto domingo da Páscoa, 27 de abril de 2008. Desta visão magistral de Bento XVI, é notório uma condição a fim de que ninguém se exclua por si mesmo da graça trinitária em que Jesus quer inserir cada pessoa. Deste ponto importante, cada pessoa se autoanalise e perceba com sinceridade o quanto Deus sempre quis e quer permanecer com cada um de nós em particular. Deus quer fazer morada em todas as pessoas, deixando claro que basta amá-lo como ele deve ser amado, ou seja,
conforme é o primeiro mandamento da lei de Deus. Deus deve estar em sua vida em primeiro lugar. Não há outro jeito. É desta forma, pois o próprio Filho de Deus instaurou este modo a fim de que ele faça verdadeira morada em nossas vidas. Jesus não quer passar na vida de uma ou outra pessoa simplesmente. Não. Isto acontecia no Antigo Testamento. Os antigos profetas eram inspirados por Deus e logo em seguida passava-se aquela moção da inspiração de Deus em suas vidas. E eles aguardavam um novo momento como aquele. No Novo Testamento é diferente. Jesus é a plenitude do Pai. Deus quer habitar eternamente na vida de cada pessoa. E por isso é necessário aprender a amá-lo de maneira correta, assim como bem fizeram e testemunharam os apóstolos citados na primeira leitura de hoje. Alguma coisa lhe impede de amar a Deus como ele deve ser amado? Alguma coisa está impedindo você de guardar no coração a palavra de Deus? Aliás, aproveitando, o que você tem guardado em seu coração? Coisas boas e sagradas ou coisas infrutíferas? Analise e veja se não vale a pena, ao menos tentar deixar Deus melhorar a sua vida. Depois de um primeiro teste, poderá haver uma análise secundária, como foi a vida sem Deus e como foi a vida com Deus fazendo morada em sua vida. Neste domingo, voltamos a ouvir como um convite a viver cada vez mais coerentemente a nossa vocação de igreja, seja religioso ou religiosa, seja leigo ou leiga, não importa. O fundamental é ter coragem de executar o pedido de Jesus, amá-lo e guardar a sua palavra. Pois em uma visão prática, sabemos que estas expressões são dirigidas aos discípulos em primeiro lugar. Contudo, todos nós fazemos parte da Igreja de Jesus. Somos o corpo místico de Cristo, que é a cabeça. Portanto, cada uma dessas expressões podem e devem ser aplicadas a cada um de nós, a qualquer lugar e a qualquer período. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.